A gente vai ter a oportunidade de conversar com alguém que esteve no Afeganistão, que teve alguma vivência com o país. É o estudante Luca Bassani, que viajou ao Afeganistão em abril deste ano e agora vai relatar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência de visitar um país e ver toda a situação antes da tomada do poder e agora vendo a distância. Não é, Luca? Tudo aquilo que está acontecendo. Obrigada, viu, pela gentileza de conversar com a gente e contar um pouquinho da sua experiência. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu estive lá em junho, julho, 40 dias antes da tomada de Cabul, e as imagens que eu pude gravar com o meu próprio material fotográfico e aquelas que eu estou vendo através da CNN e de diversos outros noticiários que estão acontecendo, principalmente em Cabul, são aterrorizantes. Inclusive, os meus contatos lá, as pessoas que eu fiz amizade durante essa viagem relatam um momento de bastante incerteza, bastante medo, principalmente as mulheres que têm evitado ao máximo sair às ruas por já ter um histórico muito ruim no primeiro governo Talibã que se deu, de 96 a 2001, e agora a gente espera os próximos capítulos dessa terrível saga. Luca, bom dia. Bom, tomei a palavra aqui, colegas, para fazer uma pergunta para o Luca também. Bom dia, bem-vindo aqui à CNN. Queria saber justamente sobre os seus contatos lá. A gente tem, entre as muitas incertezas e inseguranças, a situação que você já nos expôs aqui, que é a fragilidade das mulheres, violações de direitos e violações de direitos humanos. Entre os seus contatos lá, o que se diz em relação ao medo, em relação à situação das mulheres? Muitas pessoas já têm dito que professores, por exemplo, já têm se despedido das meninas na escola. O que a gente tem? O que você sabe sobre isso? Bom, eu também sou envolvido com educação, eu estudo matemática, física, e eu tive a oportunidade, quando eu estava lá, com o meu companheiro de viagem, o Cláudio, que também é um matemático do Rio de Janeiro, falando em uma universidade, em uma classe cheia de alunos e alunas, homens e mulheres, todos interessados, falando várias línguas, e muitos deles que mantiveram contato conosco falam que agora a universidade está fechada, e isso não é só em Cabul, mas em grande parte do país, muitas escolas, além dos pais terem próprio medo de enviar os seus filhos para as escolas sem saber se eles poderão retornar, E a situação é dramática e é realmente um relato real, que muitos professores se despediram dos seus alunos e vice-versa, e essa crise educacional que vai ter no país vai se refletir no futuro, porque você tendo uma geração jovem sem educação, sem uma visão ampla de mundo, você jamais vai conseguir fazer com que o país se afaste de tendências mais radicais, Luca, no seu círculo de convivência ali, qual era o desejo manifestado pela maioria das pessoas com as quais você se relacionava? De que fosse mantido o status anterior, ou seja, com a presença de tropas internacionais, especialmente dos americanos, ou que a ocupação deixasse de acontecer, com a perspectiva de que viesse a acontecer o que aconteceu, a tomada novamente pelo poder do Talibã? Os afegãos, ou pelo menos aqueles com os quais você se relacionava, estavam confortáveis com a presença dos americanos e dos aliados no território já há 2 décadas? Bom, eu rodei bastante pelo país em diversas regiões. E a população majoritariamente urbana e jovem, ela não era a favor da invasão, mas a favor do modelo de governo que os americanos ajudaram a criar durante esses 20 anos de invasão. Por mais que o governo fosse corrupto, fosse cheio de falhas, mesmo assim havia uma certa sensação de eleições livres, de uma imprensa relativamente democrática e também, obviamente, todos os direitos às mulheres garantidos pela Constituição. Agora, com os talibãs, isso muda radicalmente. O ponto é que, se nós olharmos a história recente do Afeganistão, desde antes da invasão dos americanos, quando começou a Primeira Guerra com os soviéticos, lá em 1979, o país passa por grande instabilidade e nunca pôde decidir o seu próprio futuro. Que o Talibã tem certo apoio dentro da sociedade, ele realmente tem, mas se isso representa os anseios da maior parte da população, principalmente a população jovem, aquela população que vai construir o futuro do país, isso eu acho muito difícil e eu acredito que eles gostariam de achar um meio termo, mas nessa situação em que várias potências mundiais tentam fazer sua esfera de influência aumentar cada vez mais, inclusive sobre a região como a China, a Rússia, o próprio Estados Unidos, aí temos o Irã lá, então eles ficam perdidos nesse
conflito que muitas vezes não lhes pertence, já que forças internacionais sempre patrocinam um lado ou outro. Então é uma questão muito complexa e, infelizmente, a perspectiva não é muito positiva. Luca, o que levou você ao Afeganistão? Por qual motivo você decidiu ir ao país? E eu lhe pergunto isso até embasada na sensação de quem não conhece a região e que muitas vezes só se informa por aquilo que chega por meio de noticiários, conflitos, instabilidade, incerteza da população. Na época, você não ouviu as pessoas dizerem: nossa, mas Afeganistão, o que você vai fazer lá? Então, desmistifica isso pra gente, por favor, nos contando que o país não é só aquilo que a gente recebe pelo noticiário, que também tem outras questões benéficas. Por qual motivo você escolheu? Exatamente. Primeiro, eu gosto de deixar claro que em todos os países há coisas muito boas e coisas muito ruins. Eu sou praticamente um grande entusiasta de viagens. Meu sonho é visitar todos os países do mundo. Já estive em 91 países e visitar todos significa também visitar os mais perigosos, aqueles que oferecem o maior risco ao viajante. A minha decisão de ir foi primeiramente pela decisão dos americanos de retirar as tropas da OTAN e as tropas aliadas, digamos assim, até setembro desse ano. Eu já tinha a noção que poderia ter uma mudança de paradigma muito grande, o país poderia voltar a ser um cenário de guerra, um cenário hostil aos estrangeiros. Então eu tomei uma decisão rápida em abril, maio desse ano e fui em junho, julho, antes mesmo de isso tudo acontecer. E também porque eu sou muito interessado na história da região, tanto do Oriente Médio, da Ásia Central e também na história soviética. Eu já visitei todos os 15 ex-repúblicas soviéticas, apesar do Afeganistão não ter sido uma república soviética, ficou sobre essa esfera de influência por muitos anos, inclusive a principal guerra que iniciou toda essa catástrofe que o Afeganistão continua sendo até hoje. Então, foi isso que me motivou, mas eu acho muito importante o ponto que você ressaltou de que o país não é apenas guerra, não é apenas um cenário de crise humanitária, há uma natureza lindíssima, montanhas nevadas, vales com rios que cortam, realmente incríveis, belezas arquitetônicas, belas mesquitas e um povo encantador, muito hospitaleiro, que infelizmente fica refém de toda essa situação. Luca, é interessante essa tua resposta de dizer que planejou uma viagem porque os Estados Unidos se preparavam para retirar as tropas e você já vislumbrava ou visualizava a volta do Talibã, quando a resposta oficial dos americanos é de que eles esperavam que esse poder pudesse ser tomado mais bem à frente, 6 meses, talvez depois. E aí eu te pergunto, você teve medo? Como você planejou essa viagem? Como você foi alertado? De onde você tirou essa resposta? Bom, o planejamento foi feito de maneira bastante minuciosa, tanto por mim quanto o meu companheiro. Eu gosto sempre de deixar isso bastante claro, o companheiro de viagem, o Cláudio, que também, nós dois com contatos lá dentro, conseguimos achar pessoas que pudessem nos receber em suas casas, ou seja, ficar em hotéis como um turista comum não é recomendado, porque o Afeganistão vira e mexe, acontecem esses atentados, principalmente em estrangeiros, em embaixadas, em hotéis. Também se vestir de uma maneira mais conservadora, eu deixei a barba crescer, eu evitava usar meu óculos, é um pequeno detalhe, mas os afegãos, você não vê muitos com óculos, então isso chamava muita atenção. Enfim, é todo um processo bastante minucioso, não ficar mexendo no telefone, não falar o português ou qualquer outra língua estrangeira. E a decisão foi exatamente essa, por tentar me salvaguardar e ver o país antes de uma grande mudança. E o ponto fundamental é que durante a minha viagem lá foi um momento de tensão. Apesar de eu ter sofrido resistência da minha família para eu não ir, eu decidi embarcar nessa e enquanto eu estava lá, o Talibã já estava avançando em províncias menores. Como você bem colocou, não imaginavam que as grandes cidades, principalmente a capital, cairiam de forma tão rápida como as 4 maiores cidades caíram em 3 dias. E isso impressionou até a mim mesmo, que estive lá há poucas semanas, mas no interior esse avanço já estava acontecendo de maneira bastante forte. Inclusive o plano inicial de viagem que eu tinha de visitar uma linda região natural cheia de montanhas no interior do país foi cancelado porque o Talibã, 2 dias antes da gente fazer essa viagem, tomou uma cidade no meio dessa estrada. Então, ter um encontro com ele, sendo um estrangeiro, sendo alguém que tem uma visão política, que tem uma câmera grande, que não fala a língua local, poderia significar ter um encontro com a morte. Então, por isso mesmo que a gente evitou ao máximo fazer isso, ter um encontro com os talibãs.